Muitos não sabem que a Bíblia registra a origem da Síria e a história do desenvolvimento de seu povo. Alguns até se lembram da Síria nas páginas bíblicas como um poder estrangeiro que esteve em conflito com Israel. Mas a verdade é que a história da Síria na Bíblia é bem mais complexa e intrigante. Desde os tempos mais remotos, a região que chamamos de Síria foi palco de encontros e desencontros de personagens bíblicos importantes. Os patriarcas da fé, Abraão e Jacó, e as mulheres que geraram a nação de Israel, Rebeca, Raquel e Lia, tiveram suas histórias envolvidas com a história desse território, de modo que esse povo, de certa forma, era aparentado aos israelitas. Por outro lado, de fato, a Síria figurou como inimiga implacável dos filhos de Israel, mas em outras ocasiões foi uma aliada estratégica importante. Na verdade, esse relacionamento entre Israel e Síria ora era marcado pela rivalidade, ora pela cooperação. Essa relação era tão intensa que, especialmente no período do reino dividido, algumas vezes a Síria esteve ao lado de Israel contra Judá, em outras ao lado de Judá contra Israel, e em outras contra ambos os reinos. Mas o papel da Síria na história bíblica não se resume apenas a esse jogo de rivalidades e alianças. Por exemplo, alguns textos do Antigo Testamento foram originalmente escritos em um idioma que nasceu ali. Além disso, séculos depois, Jesus e seus discípulos falavam cotidianamente uma língua desenvolvida pelo povo da região da Síria. E não para por aí. Foi também em solo sírio que a igreja primitiva encontrou um de seus principais polos missionários, contribuindo de forma fundamental para que a mensagem do Evangelho se espalhasse pelo mundo. Foi lá, inclusive, que os seguidores de Jesus receberam pela primeira vez o nome de cristãos. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre a origem da Síria. Você descobrirá como aquele pequeno povo passou de um modelo de sociedade nômade para estabelecer reinos poderosos, entenderá como seus elementos culturais e linguísticos influenciaram todo o antigo Oriente Próximo, e o que realmente os profetas bíblicos profetizaram sobre o futuro da Síria. A origem dos habitantes da região da Síria recua até os registros do livro de Gênesis, onde são descritos como descendentes de Sem, filho de Noé, através de Arã, como lemos na Tábua das Nações em Gênesis capítulo 10. Inclusive, na história bíblica eles são citados como arameus, originários da terra de Arã. Síria, na verdade, é um nome posterior dado pelos gregos àquela região, ou seja, nos registros históricos mais antigos e nos textos bíblicos, o nome geralmente usado para aquela área é Arã, bem como arameus é a designação mais frequente para se referir ao povo que habitava Arã. Os arameus eram parte do grande conjunto de povos semitas, que desempenharam papéis fundamentais na história do Oriente Próximo. A linhagem semita conectava os arameus diretamente às culturas que habitaram o Crescente Fértil, região que abrigava a Mesopotâmia, Síria e Canaã. A primeira menção clara aos arameus na história extrabíblica ocorre em textos acadianos, datados de aproximadamente 2250 a.C. Esses registros indicam a existência de grupos nômades que habitavam as margens do deserto da Arábia e da Mesopotâmia. Por volta do terceiro milênio antes de Cristo, os arameus começaram a migrar para o norte e o oeste, inserindo-se nas regiões da Alta Mesopotâmia e da Síria. Esse movimento marcou a transição de um estilo de vida predominantemente nômade para a formação de pequenos estados e reinos sedentários. Do ponto de vista arqueológico, os arameus começaram a aparecer com maior evidência nos séculos 14 e 13 a.C., mencionados em textos de Ugarit e nas cartas de Amarna. Essas fontes indicam que eles já exerciam influência significativa no norte da Síria e na Mesopotâmia Superior. No entanto, foi somente a partir do século 12 a.C., com o colapso de grandes impérios como os hititas e os egípcios, que os arameus ganharam espaço para se estabelecerem como uma força política relevante. Dessa forma, os arameus estabeleceram uma série de pequenos reinos independentes que se tornaram politicamente relevantes durante a Idade do Ferro. Entre os mais importantes estavam Damasco, Zobá, Maaca e Gesur. Esses estados estavam localizados em áreas estratégicas do Crescente Fértil, conectando rotas comerciais e regiões férteis que promoviam o desenvolvimento agrícola e econômico. Os reinos arameus, apesar de politicamente fragmentados, possuíam uma estrutura hierárquica bem definida.
Governados por reis locais como os mencionados nas escrituras, por exemplo, Ben-Hadad de Damasco, os reinos arameus mantinham exércitos organizados e sistemas de tributação. Essas cidades-estado operavam de forma relativamente autônoma, mas compartilhavam uma identidade cultural comum. No entanto, essa organização fragmentada foi também uma das fraquezas dos arameus, que raramente conseguiam unir-se contra ameaças externas, como a expansão assíria. Esse fator contribuiu para sua eventual subjugação. Damasco, em particular, com o tempo, se tornou o centro político e econômico mais importante dos arameus, devido à sua localização privilegiada em um oásis fértil no deserto sírio. No auge de seu poder, Damasco chegou a dominar outros reinos arameus, unificando parcialmente a região sob sua liderança, especialmente durante o governo de reis como Ben-Hadad I e Hazael. Os reinos arameus participaram ativamente das disputas políticas e militares do Oriente Próximo. Sua posição geográfica os colocou em constante conflito com as potências vizinhas, incluindo o Egito, Israel e, posteriormente, a Assíria. Por exemplo, Zobá, mencionado nas narrativas de Davi, foi derrotado pelo rei israelita, que estendeu o controle sobre partes da Síria. No entanto, os reinos arameus frequentemente retomavam sua independência em momentos de fraqueza política de Israel, como durante o reinado de Roboão. Além disso, os arameus desempenharam um papel importante em alianças e coalizões. Por exemplo, Damasco participou da Batalha de Carcar em 853 a.C., onde uma coalizão de reinos, incluindo Israel, resistiu à expansão do Império Assírio sob Salmanaser III. Geograficamente situados em rotas comerciais cruciais, os arameus estiveram ativamente envolvidos no comércio regional. A localização de reinos como Damasco, no cruzamento de rotas que conectavam a Mesopotâmia, Egito e o Mediterrâneo, transformou os arameus em intermediários no intercâmbio de bens e ideias culturais. Culturalmente, os arameus assimilaram e transmitiram elementos de outras civilizações, como os hititas e cananeus. Sua interação constante com povos vizinhos resultou em uma cultura híbrida, que adotava práticas estrangeiras enquanto preservava características próprias. Esse sincretismo pode ser observado tanto na arquitetura quanto na iconografia religiosa arameia. Religiosamente, os arameus adoravam uma variedade de deuses locais. Seus panteões incluíam deuses como Haddad, o deus da tempestade e da fertilidade. Locais de culto, como Damasco e outras cidades, tornaram-se centros religiosos importantes. A Bíblia menciona práticas religiosas arameias em vários contextos, incluindo interações entre Israel e Arã. No segundo livro de Reis, capítulo 5, o texto bíblico descreve como Naamã, o comandante do exército sírio, reconheceu o Deus de Israel como superior aos deuses arameus, após ser curado da lepra. Agora vamos entender melhor o papel da Síria na história bíblica e sua relação com Israel, visto que a região de Arã é citada no texto bíblico desde o tempo dos patriarcas. Primeiro, a Bíblia registra que Abraão morou durante um tempo em Arã, na região de Padã-Arã, antes de continuar sua peregrinação rumo a Canaã, após ter saído de Ur dos Caldeus. Depois, Abraão enviou seu servo a Padã-Arã para buscar uma esposa para Isaque, o que resultou no casamento com Rebeca. Inclusive, a ligação de Abraão com aquela região no noroeste da Mesopotâmia era tão grande que, ao enviar o seu servo para lá, ele se referiu àquele lugar como sua terra, e mais tarde ele foi designado na Bíblia como um arameu errante, em Deuteronômio capítulo 26 e versículo 5. Posteriormente, Jacó buscou refúgio na mesma região de Padã-Arã, onde trabalhou para seu tio Labão, filho do arameu Betuel, e formou sua família. Portanto, de certa forma, arameus e israelitas eram povos aparentados através de laços familiares desenvolvidos nos primórdios de suas histórias. Mais tarde, no período da monarquia de Israel, reinos arameus como Zobá e Damasco foram derrotados e submetidos ao controle israelita durante o reinado do rei Davi. De acordo com o segundo livro de Samuel, entre os capítulos 8 e 10, Davi estabeleceu guarnições em Damasco, garantindo a soberania de Israel sobre a região durante seu governo e o acesso a rotas comerciais importantes. A submissão arameia, no entanto, foi temporária. Na verdade, sob Salomão, o domínio sobre Arã foi mantido, mas rapidamente começou a enfraquecer. Nesse contexto,
A Bíblia registra como Rezon de Damasco representou uma ameaça constante ao norte de Israel. Rezon inicialmente foi um servo de Hadadezer, rei de Zobá, mas se tornou líder de um bando de mercenários e posteriormente se fixou em Damasco, onde foi constituído rei. Ele se aproveitou das instabilidades do declínio do reinado de Salomão para fortalecer sua posição e expandir seu território. Muitos estudiosos acreditam que Rezon reinou por cerca de 30 anos e foi o fundador de uma dinastia poderosa na Síria. Inclusive, muitos o identificam com Ezion, o pai de Tabrimon e o avô de Ben-Hadad I. Se isto estiver correto, então Rezon estabeleceu desde o início uma hostilidade contra os israelitas que se perpetuou pelas gerações seguintes, pois os governantes sírios causaram problemas para os reis de Judá e de Israel na sequência da história. Após a divisão do reino unificado de Israel, os arameus recuperaram força, especialmente sob a liderança de reis como Ben-Hadad e Hazael. Esses reis lançaram campanhas contra Israel, resultando em perdas territoriais e devastação. Um exemplo disso foi o cerco de Samaria por Ben-Hadad, que terminou com a intervenção miraculosa mencionada no capítulo 7 do segundo livro de Reis. Apesar das hostilidades, alianças temporárias entre Israel, Judá e Síria não eram incomuns. Esses pactos geralmente refletiam estratégias para enfrentar ameaças comuns. Por exemplo, Síria e Israel, junto com outros reinos da região, uniram forças para resistir à expansão do Império Assírio na Batalha de Karkar. Em outras ocasiões, Síria e Judá também se aliaram contra Israel, como durante o reinado de Baasa, quando Asa, rei de Judá, buscou a ajuda de Ben-Hadad para pressionar o reino do norte, conforme o primeiro livro de Reis, capítulo 15. Todas essas alianças, no entanto, eram frágeis e frequentemente resultavam em consequências indesejadas, como no episódio em que Acaz de Judá buscou a ajuda assíria para resistir à aliança entre Israel e Síria, numa estratégia que acabou por atrair o poder destrutivo da Assíria sobre a região, no segundo livro de Reis, capítulo 16. Na verdade, a relação entre os dois povos, Israel e Síria, foi profundamente afetada pela ascensão da Síria. A partir do século IX a.C., a crescente ameaça à Síria começou a enfraquecer os reinos arameus e o próprio reino de Israel. Como já dissemos, Salmanaser III até enfrentou uma coalizão liderada por Damasco na Batalha de Karkar, mas a resistência arameia foi temporária. Quando Tiglat-Pileser III começou sua campanha expansionista, Arã e Israel tornaram-se alvos prioritários. A Assíria lançou campanhas militares contra Damasco e outros reinos arameus, resultando na destruição de Damasco em 732 a.C. e na anexação da Síria ao Império Assírio, destruindo as elites políticas locais e integrando as terras arameias como províncias assírias. Subsequentemente, o reino do norte de Israel também caiu em 722 a.C., marcando o fim da independência política de ambos os povos. Os profetas bíblicos muitas vezes mencionaram Arã em seus oráculos, destacando tanto seu papel nos planos divinos quanto sua sujeição aos julgamentos de Deus. Amós, por exemplo, condenou as transgressões de Damasco, anunciando sua destruição como um juízo divino em Amós capítulo 1. Isaías, no capítulo 17 de seu livro, também previu a queda de Damasco, ligando-a ao fracasso dos inimigos de Judá. Apesar do fim da independência política dos arameus, a herança cultural desse povo continuou a influenciar a região em geral por séculos, sendo parcialmente assimilada pelas potências dominantes. Sem dúvida, a contribuição mais duradoura dos arameus foi sua língua, o aramaico. Essa língua semítica começou como o idioma local dos reinos arameus, e gradualmente se tornou a língua franca do Oriente Próximo a partir do período assírio. Textos em aramaico, como os encontrados em inscrições e documentos administrativos, demonstram sua ampla utilização em comércio, governança e religião. Essa influência cultural e linguística perdurou nos séculos seguintes, com a língua aramaica sendo utilizada no Império Babilônico e posteriormente no Império Persa. Inclusive, até mesmo partes do Antigo Testamento foram escritas em aramaico, como no livro do profeta Daniel, por exemplo. No período helenístico e romano, a antiga Arã já era referida como Síria, mas sua identidade arameia foi progressivamente diluída.
Damasco permaneceu um centro regional importante, e o aramaico ainda era falado amplamente. No contexto do Novo Testamento, apesar da importância do idioma grego, a língua aramaica ainda era a principal forma de comunicação no dia a dia entre as comunidades judaicas. Inclusive, o aramaico foi a língua falada por Jesus e seus discípulos. Há versículos no Novo Testamento que trazem palavras em aramaico, como a conhecida declaração de Jesus durante a crucificação: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa Deus meu, por que me abandonaste? Na sequência da história neotestamentária, a Síria é mencionada em passagens do livro de Atos dos Apóstolos como parte do contexto do início da igreja. Após a perseguição em Jerusalém, muitos cristãos se espalharam por regiões próximas, incluindo a Síria, estabelecendo igrejas e comunidades. Nesse sentido, a comunidade cristã na cidade de Antioquia da Síria foi um dos principais centros da igreja primitiva. Antioquia era uma cidade localizada na província romana da Síria. Como capital da província, Antioquia era a terceira maior cidade do império, depois de Roma e Alexandria, e um importante centro de comércio e cultura. Uma curiosidade interessante é que, de acordo com Atos capítulo 11, foi em Antioquia da Síria que os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. A cidade se tornou um ponto estratégico para a evangelização e envio de missionários. Inclusive, Paulo e Barnabé foram enviados de Antioquia em suas viagens missionárias, e mais tarde, o próprio apóstolo Paulo atravessou a província da Síria algumas vezes em seu trabalho de fortalecer as comunidades cristãs daquela região. Curiosamente, a região de duas das cidades mais importantes da Síria na Bíblia, a própria Antioquia do Novo Testamento e Harã do Antigo Testamento, hoje pertencem à parte sul do território da Turquia moderna e não à Síria, embora estejam bem próximas da fronteira. Por fim, podemos terminar este vídeo dizendo que a história da Síria bíblica, ou mais precisamente da região de Harã, é rica em detalhes e relevância. Desde suas origens como um povo semita descendente de Sem, passando pela formação de pequenos reinos independentes, sua ligação com os patriarcas de Israel e sua interação com grandes potências, os arameus marcaram seu lugar tanto no relato bíblico como na história regional do Antigo Oriente Próximo. Em tudo isso, claro, podemos enxergar a soberania de Deus na condução de todos os eventos da história. Inclusive, grupos cristãos daquela região que reivindicam uma linhagem remanescente aramaica continuam resistindo até hoje às mais diversas opressões. Agora escreva nos comentários se você já conhecia a história da origem da Síria na Bíblia. E se você tem vontade de crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, estudando a Bíblia de forma detalhada, organizada, mas com uma linguagem simples e objetiva, eu te convido a estudar teologia conosco de qualquer lugar totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.